Olá, meu nome é Natália Crespo, sou monitora de CPA e hoje eu vou estar dando aula sobre artrite reumatoide para o primeiro curso online de anatomia clínica e cirúrgica. Iniciando com a definição. A artrite reumatoide vai ser uma doença inflamatória sistêmica crônica com um caráter autoimune. Ela vai ter o alvo primário e principal as articulações, em especial a membrana sinovial, que é um dos principais constituintes da articulação sinovial do tipo de artrose. Então, são articulações de um movimento mais amplo. Ela é uma doença relativamente comum, acometendo cerca de 1% da população mundial, e é a principal doença reumatológica. Ela tem uma prevalência maior em mulheres, cerca de 3 vezes mais em comparação com homens. Ela pode atingir qualquer idade, mas ela tem um pico dos 40 aos 50 anos e ela reduz muito a qualidade de vida e a situação socioeconômica do paciente por reduzir a capacidade funcional, já que está muito relacionada com deformidades, principalmente em casos graves. A etiologia dela é desconhecida, mas ela vai ter um caráter multifatorial, incluindo um componente genético que está relacionado com o alelo HLA-DR4, ele vai ter uma região chamada de epítopo compartilhado, que está muito relacionado com a, a, o reconhecimento do peptídeo que vai gerar uma resposta autoimune. Vamos ter também fatores ambientais, entre eles o tabagismo, que é o principal, e ele também vai acabar na fisiopatologia aumentando o número desse peptídeo, então gerando uma maior resposta imune, e as infecções virais também, principalmente a Epstein-Barr e a Escherichia coli, que vão aumentar uma resposta de complexos imunes. Também tem outras causas como estresse, alimentação, algumas literaturas até mesmo falam que o consumo excessivo de café pode causar maior incidência de artrite reumatoide, porém essas causas ainda não são tão bem elucidadas. Na fisiopatologia, a gente pode ter dois caminhos. Diretamente pelo genético, que seria exatamente a apresentação do peptídeo citrulínico ou citrulinado pelo epítopo compartilhado, e ele vai apresentar para a célula apresentadora de antígeno, chamada de APC, ou pela conversão da arginina em citrulina. A arginina é um dos componentes do colágeno tipo 2 presente na membrana sinovial. E ele é convertido no chamado citrulinização. Essa citrulinização só consegue ocorrer quando tem um processo inflamatório e ela aumenta com o tabagismo. Então, se tu já tem o peptídeo cistrulinado, então ele vai se apresentar com a célula apresentadora de antígeno para o linfócito TCD4 por meio do MHC. O linfócito TCD4, também chamado de célula virgem, ele pode se diferenciar em três células diferentes, a TH1, a T reguladora e a TH17. A TH1, ela geralmente ela estimula a produção de linfócitos e a transformação deles em plasmócitos, os quais vão produzir o fator reumatoide e o anticorpo CCP, que está muito relacionado com a doença. Já a TH17, ela vai estimular a produção de macrófagos, que vão produzir TNF-alfa, interleucina 1 e interleucina 6, principalmente. Esses dois primeiros, eles têm um papel muito importante na inibição do linfócito T regulador. Qual a importância do linfócito T regulador? Como o próprio nome dele já diz, regular. Por quê? Ele vai inibir essas duas respostas para não ter uma resposta imune exacerbada. Porém, quando tu tens essa produção muito alta de macrófagos, então tu tem essas citocinas aumentadas, tu tens essa inibição muito característica, então tu não ocorre essa redução da resposta imune, então tu tem uma resposta autoimune muito exacerbada. Tu também vai ter com o linfócito TCD4 em contato com essa citrulina, o RANKL vai aumentar essa produção e ele vai participar de um sistema de sinalização chamado RANK-RANKL, o qual um receptor de membrana chamado RANK, com essa conexão com o RANKL, vai aumentar a produção e a maturação dos osteoclastos, com células muito importantes para a reabsorção óssea. Aqui é uma imagem mais macroscópica de como funciona a fisiopatologia da doença. Aqui nós temos o pânus, que seria a membrana sinovial inflamada, a qual a gente vai encontrar fibroblastos, miofibroblastos e também células inflamatórias como macrófagos, plasmócitos, células dendríticas e linfócitos.
No líquido sinovial, nós vamos ter duas alterações bem evidentes, entre elas o aumento do líquido e a presença de neutrófilos, que vai ter uma função muito importante nessa erosão, que esse neutrófilo produz enzimas proteolíticas que vão acabar degradando essa cartilagem. E lembrando que os osteoclastos vão fazer essa reabsorção, principalmente perto da articulação, tanto que um dos principais achados iniciais da artrite reumatoide é a osteopenia periarticular. Entrando na parte de quadro clínico da doença. A artrite reumatoide podem ter alguns sintomas mais sistêmicos, incluindo a fadiga, anemia e uma febre baixa, porém ela é uma doença mais localizada. Ela é uma poliartrite crônica erosiva. Ela tem uma predisposição por pequenas articulações, principalmente na região da mão e do punho. Da mão, incluindo a interfalangiana proximal e a metacarpofalangiana. A do pé a gente também pode encontrar nas metatarsais falangianas. Aqui, como eu falei de novo, do punho, e também podem ser encontrados em grandes articulações, apesar de não ser o mais comum. Entre as grandes articulações, nós temos a do ombro, a do quadril, joelho, tornozelo, e também pode ser encontrado na coluna cervical, na região apenas de C1 e C2, que são onde a maioria da população apresenta membrana sinovial, no restante não se encontra. Temos algumas articulações as quais podem excluir o diagnóstico de artrite reumatoide se tu tiver apenas nessa fase de sintomatologia, que são raramente acometidas, então tu tende a não pensar tanto na artrite. Entre elas está a interfalangiana distal e a primeira carpometacarpal, que estão mais relacionadas com a osteoartrite, e também temos a metatarsofalangiana, que está mais relacionada com o joanete. Vamos ter dois tipos de manifestações no quadro clínico: as manifestações articulares e as extraarticulares. As articulares vão ser caracterizadas principalmente por dor e edema da articulação. O edema também podendo ser chamado de sinovite. Ele tem uma característica desses sintomas de simétrico e aditivo. O simétrico seria, por exemplo, a bilateralidade desses sintomas. Então, seria assim: se eu tenho na minha mão, nas interfalangianas, edema no segundo, terceiro e quarto na articulação, eu tenho que ter também pelo menos uma das interfalangianas do lado do contralateral. Não precisa ser exatamente as mesmas, mas precisa estar na mesma área ou região. Por exemplo, se eu tenho na interfalangiana proximal aqui da mão direita e na esquerda eu tenho no punho, já não considera como simetria. E o aditivo seria uma crescente do número de articulações de acordo com a evolução da doença. Vamos ter também um sintoma muito clássico de uma artralgia inflamatória, que é a rigidez matinal maior que 1 hora, que é uma das primeiras coisas que a gente pergunta na anamnese do paciente, ou até mesmo ele já se queixa sem a gente precisar perguntar. Ele geralmente é um sintoma que melhora com o esforço físico. Como a gente viu, a fisiopatologia vai acabar causando erosões pela ação de osteoclastos e enzimas proteolíticas. Isso acaba gerando deformidades. Então, as deformidades são causas secundárias da erosão. Essa deformidade vai acabar mudando a conformidade dessa articulação e reduzindo a capacidade funcional. Entre as deformidades, a gente pode verificar o dedo em pescoço de cisne, que é caracterizado por uma hiperextensão da articulação interfalangiana proximal e uma hiperflexão da interfalangiana distal. Já o dedo em botoeira, também chamado de botoniere, seria o oposto, então seria uma hiperflexão da interfalangiana proximal e uma hiperextensão da distal. Então, o dedo no dedo da botoeira, tu não consegue estender de forma adequada, o que acaba limitando o movimento e a mobilidade desse dedo. Vamos ter também outros tipos de deformidade, como desvio ulnar e atrofia muscular. Aqui a gente vê o desvio ulnar, como a gente sabe, aqui está localizado o rádio e aqui a una. Então, se a gente for ver essa região aqui como região mais ulnar, os dedos vão estar virados para essa região. Lembrando que essas deformidades são características de uma doença mais avançada, fator reumatoide positivo.
Aqui a gente vê atrofia muscular interóssea e aqui também pode ver um aumento da circunferência do pulso. Aqui na paciente o relógio até a gente vê apertado. Aqui a gente pode ver até um pouco de edema dessa região, do dedo em botoeira, e aqui o dedo em pescoço de cisne, que se assemelha a um pescoço de cisne, né? As manifestações, como eu havia dito, podem ser também extraarticulares. Elas geralmente apresentam um pior prognóstico. Elas podem ser localizadas em vários sistemas, entre eles pele e mucosas, respiratório, cardiovascular, baço, fígado, trato gastrointestinal. Entre os principais, nós temos os nódulos reumatoides, que acometem cerca de 30% das pessoas com artrite reumatoide, e elas vão estar localizadas em áreas de maior extensão. Vamos ter também a vasculite reumatoide, que é um pouco mais grave. Ela vai estar relacionada com a isquemia das artérias digitais, e o paciente vai apresentar regiões de púrpura e depois lesões um pouco mais erosivas. Tem que ser tratado imediatamente. Podemos ter derrame pleural, uma esplenomegalia que, quando associada à neutropenia e à própria artrite reumatoide, caracteriza uma síndrome, que é a síndrome de Fleisch. E outras, por exemplo, o cardiovascular é um dos muito citados. O diagnóstico é feito com uma classificação. Essa tabela, ela classifica e ela não diagnostica. Porém, na clínica, quando tu classifica artrite reumatoide, tu acaba diagnosticando. Ela tem uma função principal de selecionar os pacientes para o exame científico. Então, tu só vai testar essa classificação em pacientes com pelo menos uma articulação com sinovite, seria o edema, e nenhuma explicação alternativa para estar acontecendo essa sinovite. Então, por exemplo, tu pode ter uma artrite de causa crônica ou aguda infecciosa por exemplo, HIV, hepatite C, chikungunya. Se tu descartaste a sintomatologia ou o próprio testes que tu pediste e eles não são características por essa explicação alternativa, aí tu pode pensar mais numa artrite reumatoide. A artrite reumatoide, ela vai ser maior que 6 pontos numa escala daqui da classificação até 10. A gente geralmente começa com essa parte de duração de sintomas, já que é uma das perguntas iniciais na anamnese. Pode ser menos de 6 semanas, caracterizando 0 pontos, ou 6 ou mais semanas, dando 1 ponto para o diagnóstico final. A gente tem que pensar que a artrite reumatoide é uma doença crônica, então ela provavelmente vai estar por um tempo maior, que seria exatamente essa mais de 6 semanas. Aí aqui a gente pode voltar para o envolvimento articular. Pode estar envolvida em grandes articulações, mas como eu já falei, é bem menos comum. Também tem de 2 a 10 articulações, que você teria só 1 ponto, e 1 a 3 articulações pequenas, que seriam 2 pontos. Perceba que aqui é uma oligoarticulação, e as oligoartrites das articulações pequenas valem mais do que uma quantidade maior do que articulações grandes. Também de 4 a 10 articulações pequenas, 3 pontos, maior que 10 articulações, tendo pelo menos uma articulação pequena, 5 pontos. Passamos depois para a sorologia, que podemos verificar por meio do fator reumatoide ou do anti-CCP. O anti-CCP está relacionado com aquela citrulina. Ele estando negativo, não marca ponto. O fator reumatoide ou anti-CCP positivo fraco, 2 pontos. E o fator reumatoide ou anti-CCP fortemente reator, 3 pontos. Qual a diferença, então, do positivo fraco para o fortemente reator? O positivo fraco, ele vai ter vai ser menos do que 3 vezes o limiar que vai vir naquele exame. O fortemente reator são 3 vezes ou mais aquele limite. Então, tu vai ter também, por último, o reagente de fase aguda, que vai ser visto pela velocidade de hemossedimentação e a proteína C reativa, que se os dois estiverem normais, tu não marcas. Porém, se um deles estiver alterado, tu marca 1 ponto. Eles são geralmente marcadores de inflamação. Mas, Natália, se a artrite reumatoide é uma doença inflamatória, eles precisam estar obrigatoriamente alterados em todos os pacientes? Não necessariamente, mas eles são um tipo de exame que, se está alterado, tu aumenta a probabilidade desse diagnóstico. Então, tu somas o paciente, por exemplo, se ele me fala que ele tem de 1 a 3 articulações, então eu marco 2 pontos, ele vai ter um reator 4 pontos, num positivo fraco, e ele está com PCR positivo
alterado e mais 6 semanas. Só aí eu já tenho 6 pontos, então eu já poderia diagnosticar como artrite reumatoide nesse critério de classificação. Como eu falei, vão ter os exames laboratoriais. Para o diagnóstico, a gente usa fator reumatoide, o anti-CCP, o VHS e a proteína C reativa. O fator reumatoide, ele não é patognomônico, apesar desse nome. Ele pode também estar alterado em neoplasias e infecções, mas ele, como eu falei, ele é importante para pior prognóstico. Se ele tiver positivo, pior prognóstico para aquele paciente. O anti-CCP ele vai ter uma alta especificidade, maior que 90%, e ele vai ser muito importante também para o pior prognóstico, mas ele é um exame talvez um pouco mais precoce do que o fator reumatoide. O VHS, a proteína C reativa, como eu falei, aquilo do processo de inflamação, e para o monitoramento são eles dois que você vai usar. Se enquanto tu está monitorando o paciente que tu já está tratando e eles vêm alterado, é porque a doença está ativa, o tratamento não está sendo adequado, e se eles estiverem normais, significa que o tratamento está adequado e tu não está tendo sinais de inflamação. Os exames radiológicos, eles nem sempre são usados para realmente diagnosticar, é mais quando tu não tem certeza com os sintomas clínicos, os sinais no exame físico, e, por exemplo, para pacientes que são obesos e tu não consegue palpar direito, já que a mão é um pouquinho mais gordinha, então tu pode ir com o uso da radiologia. Ele tem um aumento das partes moles articulares, periarticular, lembrando que é perto da articulação. Tu vai ter aquela osteopenia periarticular, lembrando, causada pelos osteoclastos. Então, na radiografia, quando tu tem uma densidade maior do osso, tu tens uma cor mais branca. Então, como aquele é mais preto, tu tem uma densidade menor, maior reabsorção óssea. Tu tens também uma redução dos espaços articulares, como a gente vê aqui as interfalangianas proximais, que são as mais acometidas, fica quase um achatado, fica quase junto, diferente da distais, que a gente ainda consegue ver uma linha no espaço. E também vamos ter a subluxação e o desvio ulnar. Aqui a gente vê a luxação, que significa que os ossos saíram dessa cavidade articular, eles estão lateralizados. E aqui o desvio ulnar, que ele está lateralizado para a região ulnar. A gente também vê a redução da densidade óssea, a osteopenia. A gente perde um pouco a noção da localização dos ossos, já que tem a redução desses espaços interarticulares. E esse aqui já são exames radiográficos de uma pessoa com uma doença mais evoluída com um pior prognóstico. Iniciando a parte do tratamento. O tratamento ele vai ser dividido em não medicamentoso e medicamentoso. O não medicamentoso ele vai ser feito principalmente para reduzir o risco cardiovascular desse paciente, para tentar reduzir qualquer tipo de efeito cardiovascular ou tipo de doença. O principal deles é cessar o tabagismo, mas também pensar em outras doenças, como hipertensão, diabetes, tentar controlar o máximo possível o paciente. Já o medicamentoso, ele vai ser feito inicialmente com anti-inflamatórios não esteroidais e glicocorticoides em dose baixa. Essa dose baixa é de 5 a 15 mg, no máximo 20, e é só pelo tempo de tratamento sintomático até a entrada do GMARD fazer efeito mais sintomático. Apesar de ser um processo inflamatório, os corticoides eles não vão ter efeito no tratamento a longo prazo, então é somente inicial AINES mais glicocorticoides. Os DMARDs vão ser o tratamento de escolha, podendo ser divididos em sintéticos e biológicos. Os sintéticos são os de primeira escolha, e principalmente o metotrexato. O metotrexato ele vai reduzir a proliferação celular, então ele vai ser um imunossupressor. Ele geralmente é tomado uma vez por semana, de 5 a 25 mg, múltiplos comprimidos no geral, e ele tem muitos efeitos adversos, incluindo o do trato gastrointestinal e uma certa toxicidade da medula. O ácido fólico vai entrar nessa parte dos efeitos adversos. Tu tomas o ácido fólico um dia após o metotrexato. Então, se eu tomei o metotrexato na quarta, eu vou tomar o ácido fólico na quinta. Ele vai ter o efeito de reduzir esses efeitos, em especial a da toxicidade da medula, já que se tu tem uma toxicidade na medula aumentada, tu tens uma redução da hematopoiese, podendo causar uma anemia. Mas com esse ácido fólico, tu tenta restaurar essa formação de células sanguíneas e do sistema imune. Outros exemplos dos sintéticos, nós temos o leflunomida, a sulfasalina
sulfasalazina, a hidroxicloroquina e também os damartes biológicos, que são segunda linha. Então, se os sintéticos tu não conseguiste usar, o paciente não se adaptou, teve muito efeito adverso, tu vais para o biológico. O biológico pode ter dois principais, que é o anti-TNF-alfa e o anti-interleucina 6, que vão agir lá naquela parte da fisiopatologia de inibição do linfócito T regulador. Então, eles vão reduzir essas citocinas, então tu vai ter uma menor inibição dos T reguladores e uma menor resposta exacerbada imunológica. Então é isso, pessoal. Obrigada pela atenção. Espero que tenham gostado e até a próxima.